Tá aqui, tá aqui. É, Luana me pediu uma coisa. Eu tenho lido todas as mini-bios para poupar os condutores de mesa deste trabalho, porque vocês sabem que autores mandam mini-bios gigantescas, assim. Mas ela me disse que ela quer apresentar quem está aqui na mesa. Então, eu vou ler só a dela mesmo e dizer que é um prazer receber vocês, que é uma alegria para nós ver essa casa cheia. É uma casa que a gente faz com muito carinho, muito amor. Então, vou aproveitar para agradecer o Lúcio Cruz, que é o artista de Paraty e dono deste ateliê, que nos recebe com muito carinho. Agradecer também o apoio da Diálogos Embalados e agradecer é, a Gráfica Viena. Sem eles, a gente não faria esta casa. E agradecer a parceria deste ano com o Clube de Ficcionistas. É uma soma de forças bem legal. Então, estou muito feliz porque eu estava falando aqui com a Mara que faz 3 anos que a gente a convida. Agora está aqui, uma honra para nós. Eu estou muito feliz também porque nesta mesa está a Cris Judar e eu não posso deixar de mostrar estes 2 livros, os primeiros romances, Roteiros para uma Vida Curta e 8/7. Por quê? Porque estes livros, eu tenho certeza, são marcantes, importantes nesta carreira e, para mim, também motivo de muito orgulho, de muita alegria. E a gente tem uma relação de amor e ódio intensa demais. Mas isso é história para bar. Então, bem-vindos à mesa Linguagem em Transe, a literatura como experimento. Luana Schneiderman, nascida em São Paulo, é formada em letras pela USP, onde também fez mestrado. É professora de português há mais de 20 anos em escolas e conduz oficinas de escrita criativa. Escritora, publicou, entre outros, Minhocas, Cosaque Naif 2014 e Fuga, FTD 2017. Norma Ediciones, opa, falhou, acho que é a cerveja. Finalista do Prêmio Jabuti e melhor edição internacional. Os Animais Domésticos e Outras Receitas, Perspectiva 2018, semifinalista do Prêmio Jabuti 2019. Tem ensaios e crônicas e resenhas publicadas em revistas como Lavoura e 451. Boa mesa para vocês e muito obrigado. Obrigada. Boa noite. Eu vou levantar para ver vocês. Boa noite a todas, todos e todos aqui presentes. É uma alegria enorme estar aqui. Estou me sentindo com uma grande responsabilidade ao conduzir essa conversa, porque são 3 escritas literárias extraordinárias. E hoje, se tem uma palavra que eu gostaria que ficasse ressoando assim atrás das palavras na nossa conversa, é sobre justamente isso, literatura e o literário. O que é isso, literatura e literário? E por que eu estou falando que são 3 grandes escritas literárias? E também a gente vai ver, eu acho que se der certo, no meu plano para essa conversa, uma relação muito grande entre a literatura e a ruptura. E então eu vou começar justamente rompendo um pouco o protocolo de uma mesa, e porque geralmente no protocolo de uma mesa os autores e autoras presentes leem os trechos das suas obras no final. E eu vou começar pedindo para vocês lerem no começo, porque eu acho que faz muito mais sentido a gente conversar sobre as obras a partir de uma escuta e de uma leitura delas, e inclusive sem a apresentação da biografia, para que a gente possa também ouvir. Então, o convite que eu faço também para a gente, né, que vai escutar essas leituras, é escutar escutando de verdade, que é tentar pensar, para além do conteúdo do que vai ser lido, a música e o ritmo das palavras. Por quê? Porque aí já vem isso, que nessa curadoria
linda que o André fez, vocês vão ver que cada texto é um mar com uma costura, com um ritmo, com um mundo de vocabulário e palavra muito específico. Então, é isso. Vou pedir a licença para fazer essas quebras que também combinam com a vibe aqui da mesa. Então, vamos lá. Alguém gostaria de começar? Quem está mais nervoso? Sim, se quiser. Se quiser, começa pelo começo. A partir da 8. Ó, esse livro, a protagonista, em algum momento ela vai lembrar das aulas de literatura e de um professor que tentou fazê-la gostar de literatura contando os podres dos escritores brasileiros. Todo mundo que tinha um pezinho no GLS, ela foi sendo apresentada para essas figuras e foi indo atrás por conta própria depois. E aí, 30 anos depois, não é uma estudiosa, ela está lembrando dessas memórias que ela leu, sobretudo os autores que ela leu para o vestibular, de um ano fatídico da Unicamp, um vestibular da Unicamp 94, que tinha uma lista particularmente bicha, uma lista bem bicha. E aí ela começa a lembrar dessa lista, e ela sabe que eu gosto de literatura, ela sabe que eu fiz Unicamp, ela está contando para mim essa história no livro. E aí ela começa a fazer um quiz comigo, para ver se eu ando mesmo estudando. E eu vou fazer esse quiz com vocês. Aí vocês vão me contar quem são os escritores que ela está citando aqui. Quer saber? Vou fazer logo um quiz. Ver se a doutoressa andou mesmo estudando. O viado é pronto? Lá vai. Esse primeiro era conhecidinho. Escrevia poemas romanticões bem cafonas, insuportáveis. Só que também pirava numa necrofilia, num canibalismo e, opa, numa boa historinha de incesto. Vai vendo. Pois deu a louca na bicha no carnaval, saiu toda montada, sedesíssima. Não é que me seduziu, quase levou pra cama o noivo, conde não sei o quê, da própria irmã. Tinha obsessão na Sorella, era quem a criatura tinha vontade de ser. Que poeta famoso nada, o sonho dele era ter nascido Mapô. Aí a borboleta querendo sair do casulo, juntou com os ciúmes doentio que ele tinha e olha o que aprontou a bicha. Coisa de uns 200, 300 anos atrás, antepassada pré-histórica nossa, a podridão já gritando no sangue. O nome, esse eu vou ficar devendo, mas busca aí poeta cafona, mórbido, obcecado na irmã Cedezinha. Não deve ter tantos, acho. Ou procura os livros da Unicamp lá, a prova de 90 era 4 que eu falei, né? Certeza que esse do incesto tava. Que livro é esse do incesto? Hã? Mas você sabia já? Ou pensou agora? Ó, Noite na Taverna, Álvares de Azevedo. A Álvares. Ela vai virar a Álvares de Azevedo durante o livro aqui, né? E ela continua, eu vou ler só mais uma página. Mas, então ela não lembra o nome da Álvares, ela vai lembrar depois. Mas esse Ejó do carnavalzão, essa fofoca do carnavalzão, quem deu com a língua nos dentes, aí eu sei muito bem quem. Tirou vários amiguinhos do armário, distinto escritor, mas ele próprio, ó, neca. Ficou lá, preferiu ficar lá, bonitinho, tão escondido que até hoje fazem a egípcia para os passeios dele pelo lado B da existência humana. Lado G, no caso. Alibã fazia o Ed dele piscar. Entenderam essa frase? Alibã fazia o Ed dele piscar, dizem. E ele tem muito poeminha maroto louvando no truque os guardiães da lei. Mas uma bela carninha chofem, depois dele Jacacura, então, quem disse que ele descartava? Herê que tinha neca bem ganhava até versinho, ó, Quenda. Tudo que há de mais belo e de mais raro vive em teu corpo nu de adolescente. Esse romantismo, ai. Já sabe quem é, né? Como você não adivinhou ainda? Tá, uma pista. O sobrenome da Mona é? Quem que é a Mona? Quem que é essa Mona? Que todo mundo faz a egípcia, finge que não é LGBT. A LGBT, mais LGBT da história da literatura brasileira, mas que todo mundo finge que não é. Aham. É a Mário. A Mário de Andrade. Né? Opa, em pessoa, passada que você, logo você não sabia a prostituta galiranha que essa senhora era. A musa a musa dava bandeira pencas, tinha até acho entrevista, algum lugar eu li dele falando a música que ele mais gostava. Gata, cata aqui qual? A do cinto de um alibã batendo, plá, quero ver se adivinha onde.
Ui, e era fraquinho não, ele queria a marca para lembrar bater no seu belo bolinho depois. Pois agora a senhora, a hora de dar aula, já sabe o que que precisa ensinar. Muito bem. Agora, a Maria Luísa. Eu ia falar que eu ia falar nenhum nome, né? Isso que eu vou ler é o começo de um texto, ele começa como uma vírgula. Então, vírgula, né? Salto 15, meia pata, a banana da terra forçosa no lado de dentro da bochecha, empurrando a gengiva, passa nos dentes, passo. Essa manjuba são coisas, junções. Deus foi dando de acréscimos nos esticados do tempo e a manjubona lá. Resultado e exultante. Bico de ibis preta com tronco de macaxeira, folhas de juá clareantes, leide, cabeça no troncudo sem engordurado mistério. Mais simples não tem. Espera o bicho dar um chorinho naquele ponto que, se necessário, rasteja teso e roça com leveza o sabugo nos dentes. Tiro e queda. Branqueador esse bicho dele. Leide com a manjuba dele passeando pela cara. Manjubona, junções, sabugo e bicho, e o sorriso todo lustroso. Quem me vem chega sabendo de uns enroscados na língua. A mãe dizia: "O que é que tem aí nessa tua boca, minha filha? Uns arame farpado? Um espeto na língua descendo pela garganta?" Pai eu não tinha, mas a minha mãe tinha um namorado magro, de ser joelhudo, que o nome dele era Gervásio. E eu, quando ia dizer o nome dele, dava aquele nó, um nó seco que ia até muito fundo. Se fosse o espeto descendo pela garganta, eu acho que ele ia até os meus pés. Aí aquele nó, Gervásio, dizia para minha mãe que eu era engraçada, que dava cada trupicão nas palavras, que chega piscava demorando para ver se desengasgava. Aí ele dizia: "Essa menina está sempre engasgada", e ficava rindo da minha cara, dizendo: "Desentala", arregalando os olhos, duas enormes esterqueiras úmidas. Eu parava o nome dele no início mesmo. A minha mãe só dizia que eu não podia desistir de falar as coisas, mas eu não desistia de pensar as coisas, de pensar nelas sem engasgo. Então eu pensava muito forte, assim, gritando na minha cabeça, que Gervásio era só um bolachudo do Curfino, um bolacha de joelho de disco voador. Aqui é a fala de uma personagem que é uma deusa não descoberta ainda, então ela não tem nome também, porque ainda não foi descoberta. Ela vai falar sobre vampiros. Cada vampiro possui 3 bilhões de livros arquivados no corpo. Todas as línguas da humanidade, entre as mortas, as vivas e as feridas, estão alojadas na sua língua física, disposta em proximidade aos caninos superiores, sejam eles naturais ou protéticos. A verdade é que eles sempre lutam para permanecer vampiros. Honram sua própria natureza, possuem uma autoestima invejável. Nunca vi um vampiro que fosse humilde. Para os vampiros, a questão toda diz respeito às histórias que eles passam a carregar. Esqueçam sangue, glamour, taças, veludo, castelo, golas, anéis. Um único vampiro é a reedição integral da Biblioteca de Alexandria. O sangue é apenas a tinta pela qual eles absorvem a literatura em sua completude. Um vampiro é a soma das trevas ao invejável. Um vampiro é uma boneca inflável de aço. Um vampiro é não retornável. Um vampiro jamais pega fogo. Ao ver um vampiro estremecer de prazer após uma golada de sangue, não se engane. Esse efeito é causado pelas incontáveis narrativas que passam a morar em sua carne. Um vampiro é pura nostalgia, aliada à mais alta tecnologia. Um vampiro é o não-corpo cheio de certeza, coletividade, elegância e exatidão. Tem um bordado no texto, né? E vozes que a gente escuta, né? E um trabalho literário
muito fino feito no texto de vocês, assim, eu acho. Bastante fino e que tem também algo em comum, que é um certo estranhamento. Não são textos que se revelam completamente logo de cara. São textos que guardam segredos, que guardam incompreensões e que guardam uma parte para a gente adivinhar o que está neles, né? E isso é muito literário, justamente. Mas e outra coisa em comum também, que são textos que, e aí eu vou falar 3 coisas, e aí pedir para vocês se apresentarem a partir dessas 3 coisas, que é o corpo, como ele aparece no texto de vocês, porque não sei se deu para a gente ouvindo reparar nisso, mas é o corpo o tempo inteiro, e palavras do corpo, e o corpo no texto, o próprio texto como um corpo, e o corpo de vocês como um texto. Entendeu? Então, é o corpo no texto, o texto como um corpo, o corpo como texto. É legal levantar esse ponto. A gente falou um pouco hoje de manhã e falamos sobre isso ontem também. Como é que esses corpos, né, se compõem assim? E quando esse corpo literário ele acaba sendo meio que ele se compõe na coletividade também, né? Então a gente acaba vendo esses corpos literários que se formam, então sai um pouco do individual, né? E a partir do momento que eu me vejo um pouco nesses textos, esse espelhamento também faz com que eu entenda esse corpo também como coletivo, né? Que se compõe também na coletividade. Eu gosto de pensar muito nisso. E também gosto de entender esse corpo do texto como um corpo plástico que eu consigo moldar conforme eu quero, conforme aquilo que eu quero alcançar. Então, a plasticidade da linguagem, né, a plasticidade da palavra, como que eu posso modelar isso de acordo com aquilo que eu quero atingir ou alcançar, e também entender que é uma extensão do meu corpo, e entendo o texto como uma extensão, sabe, não é aquela coisa eu aqui e o texto lá, né? Não vejo assim também. Gosto de entender o texto um pouco como extensão minha. Eu gosto de ter um pouco essa pira, assim, especialmente quando eu estou escrevendo. É um pouco isso, né? Porque você está em casa, às vezes vem aquela frase no momento que você está, sei lá, tomando banho, você está comendo, você está fazendo sei lá o quê. Então, quando você está pensando o texto, você está elaborando um personagem. Então, faz parte daqui, de dentro, né? A coisa está ali dentro, sendo fermentada mesmo. Então, eu acho que é tudo isso. Eu acho que eu falei um pouco do que você gostaria, assim. Todos esses corpos. É isso aí. Eu me identifico muito com o que você falou, assim, sobre essa plasticidade do texto, né? E também com essa coisa do texto não estar tão apartado de você, assim. A minha relação é muito essa. Acho que na própria escrita, o texto passa muito pelo meu corpo. Geralmente eu escrevo falando, ouvindo o que eu estou escrevendo, para ver se aquilo tem uma pulsação, que é o que eu quero encontrar ali. E aí são várias voltas no mesmo trecho. Já vi até assim algumas pessoas que falam: eu escrevo o texto e depois eu volto para reescrever. No meu caso, assim, não funciona muito assim. Parece que a escrita e a reescrita elas vão acontecendo de uma maneira concomitante. Claro que depois eu volto lá e mudo coisas, mas é muito um trabalho de ficar voltando e voltando, e eu acho que isso passa muito pelo meu corpo, né? Tanto pela minha voz quanto pelo meu ouvido quando eu estou ouvindo, mas também em outras instâncias, nos meus sonhos, no momento que a pessoa está no banho. Acho que é isso. Então eu gosto de pensar essa literatura que é corpo, essa literatura. Eu gosto de pensar a sonoridade das palavras como algo central da minha obra. Acho que durante um tempo eu fui cria dos concretos. Estou meio bêbada já, desculpa, gente. Eu sou.
Eu sou cria dos concretos, né? Eu aprendi a gostar de escrever. Eu fui aprendendo a escrever junto com lendo os Irmãos Campos, o Boris Schneiderman, que estava junto lá dessa bagunça, e o Décio Pignatari, e eles tinham. Eu tinha a sensação, o Boris não, mas os irmãos, os concretistas tinham uma sensação de que eles tinham um preconceito com a prosa, achavam que a prosa era verborrágica, gastava palavras demais, era a poesia que era para valer, né? E aí a prosa era um pouco preguiçosa, né? E aí eu gostava, a poesia que é literatura mesmo, o resto é meio conversa, né? E é engraçado que depois que eu fiz aí eu fiquei treinando, brincando de brincar com as palavras, e quando eu começo de fato quando eu encontro o meu grande tema, aí eu me descubro prosadora. E acho que teve é engraçado isso assim, né? Porque e aí no meio de tudo isso tá o Joyce, né? O Joyce ele vai me mostrar que a prosa pode ser tão radical quanto qualquer poesia, né? E dá para mesclar com as duas coisas, né? E aí com essa cabeça no Joyce, com essa coisa da prosa poética ou de uma poesia prosaica, brincando de acabar com essas fronteiras, né? Eu começo a escrever esse livro aqui, eu tenho contato, eu mergulho no Bajubá, nessa língua, né? E eu lembro de uma amiga, né, que a gente estava sentadinha no sofá, e ela chega, acontece essa história em vários lugares, assim, né? E que é a palavra inicial, a frase inicial do Neca, né? Ela chega e fala: tinha acabado de atender um cliente, o cliente vai embora, passada, o Ocó. Você acredita que ele pediu para eu nenar na neca dele? E aí eu olhei para essa frase e fiquei apaixonada por essa frase. Porque essa frase é muito poética, né? Passada, o Ocó. Você acredita que ele pediu para eu nenar na neca dele? Olha essa aliteração, gente. Nenar na neca dele. Mas ela não estava declamando um poema, ela estava falando espontaneamente. Então, assim, uma fala cotidiana, mas que chamava um monte de atenção para sonoridade, para materialidade dessas palavras. E então essa junção da poesia com uma frase coloquial era incrível para mim, né? E tinha um terceiro elemento que essa frase é escabrosa. Se vocês não entenderam, às vezes é melhor não entender, né? Então tem esses três momentos. Eu peguei essa frase para mim e falei, eu vou escrever um livro à altura dessa frase. E cada frase que eu escrevia, eu media com ela para ver se estava poética, coloquial, parecia uma conversa, né? E se estava escabrosa, sabe? Então eu fui ali, eu queria ficar brincando com esses três elementos, né? Então acho que era um texto que o tempo inteiro estava discutindo essa materialidade, esse corpo das palavras, né? O corpo, eu pronunciava em voz alta para ver se estava esquisito, não era para ser uma sonoridade bonita, né? Acho que eu sempre lembro do João Cabral de Melo Neto falando que ele escrevia e gostava de comparar a escrita dele, a poesia dele com catar feijão. Você lembra desse poema? Uhum. Só que ele colocava uma pedra no meio do feijão, aí você mordia a pedra, quebrava o dente, assim, dava uma dor. Assim, então ele queria um verso que não te encantasse, você dormisse. Não? A ideia é de você, de vez em quando, dar um solavanco, assim, né? E eu gosto dessa coisa, meio cacofônica, meio, às vezes bonita, às vezes cacofônica, com umas sonoridades meio estranhas, né? Mas brincando esse nená na neca dele, né? Recuperando essa ambivalência dessa frase inicial que me cativou. Então, acho que eu fui escrevendo por aí, gosto de escrever em voz alta também, testando, invertendo as palavras, até encontrar a forma que me chama mais atenção, que me convence mais, que me seduz mais. E não sei se vocês tiveram esse problema com revisão, né? Aí a revisora fala, corrige a ordenação da frase, coloca numa ordenação bonitinha. Aí eu falo, não, gata, fala em voz alta, isso, você matou a poesia da minha frase. Não, aí, às vezes a pessoa ficava brava, assim, que eu não aceitei 80% das sugestões de correção, mas era porque mexia a ordem da frase, e aí parecia que acabava com a magia, né? Eu tinha essa sensação. Aí eu vou dar um depoimento de leitora agora, porque eu comecei a ler e falei, meu Deus do céu, nená na neca dele, eu não tenho a menor ideia do que essa pessoa está falando, eu não sei do que é. Eu já entendi, mas aí foi bonito, porque agora eu sei, aprendi muita coisa. Eu já estava numa casa super chique, aqui dessas de Paraty, aí foi legal, falei, ai, gente, eu estou numa mesa linda hoje, incrível, aí todo mundo, é mesmo? O que é e tal? Aí eu fui contando, aí eu fui lendo, assim, todo mundo me olhando. E é legal, porque tem um aspecto comum em vocês três, que é o do incômodo, que é também de uma escatologia que aparece, assim, e tem uma coisa, Cris, no seu bonita, que parece um besouro,
E você fala, o Besouro é memória e forma, e o Clark é uma aberração e impossibilidade. E aí eu fiquei pensando também como traços meio constitutivos, assim, que é uma forma, uma aberração, uma impossibilidade, mas que se torna possível na forma da escrita. E tem uma hora que essa personagem fala: nasci com o espírito às avessas e faria de tudo para permanecer assim. Esse espírito às avessas, como que ele entra na sua literatura? Pergunta fácil. Não sei exatamente como entra. Eu acho que vai entrando conforme eu vou fazendo, sabe? Não sei dizer assim, é desta forma, né? Então, eu acho que é muito no. Eu vou fazendo, vou Você tem uma descobrindo vontade de e vou explodir? não descobrindo também, vou não sabendo, sabe? Até eu falei isso recentemente com um amigo, assim. É legal a gente escrever sobre aquilo que a gente não sabe, porque fica uma coisa muito assim, o escritor como aquela coisa autoridade, né? Aquela figura sábia. E assim, acho legal escrever sobre aquilo que eu não faço a menor ideia, que eu não desconfio, eu não sei de onde vem. Aflorou, não sei. De onde veio? Não faço a menor ideia. Eu acho legal isso, porque aí nessas horas que a gente descobre, né, certas coisas e que alguns segredos estão ali e continuam como segredos e vão continuar. E o legal é isso. Eu acho que e aí usar o texto como uma forma de externar esse segredo, sabe? A plasticidade do texto, que é essa questão da sonoridade também, e agora dentro do que eu tenho pesquisado também, essa questão da linguagem, né? Como trabalhar a linguagem, fazer com que ela seja também distorcida, sabe? Para que esses esses não saberes apareçam na literatura, eu acho que vale a pena também explorar, porque o padrão é muito a literatura do saber, né, dos grandes saberes, mas acho legal também existir quem queira ir por outro lado, por outros caminhos, assim, e explorar essas impossibilidades, né? Ou pelo menos o que é visto como impossível, corpos que são vistos como impossíveis, situações que são vistas como impossíveis. Não, são possíveis, existem sim, ó, tá aqui, inclusive. Não da maneira como vocês podem ter imaginado, ou talvez não conheçam, mas existe, sim, está aqui, ó. Então, eu acho que a literatura é uma arte que a gente pode usar e abusar para tudo isso, né? Não tem por que não usar. Como eu até falei hoje rapidamente, perguntaram uma vez para mim: mas por que sempre escrever sobre gênero nos seus livros? Sempre. Por que não escrever? Eu devolvo com outra pergunta: por que eu não vou escrever? Vou escrever, ué, entendeu? E o tema vai aparecer e, enfim. E não porque eu estou me forçando a nada, mas porque para mim faz parte e eu tenho tesão nisso. É muito pelo tesão. Eu funciono muito pelo tesão. Essa coisa de só o sofrimento, sabe? Essa coisa também, porque é um grande sofrimento. Não acredito muito nisso, não. Se para mim não tiver tesão, eu não faço. Eu tenho que ter tesão na coisa. Assim, a libido, ela está muito envolvida o tempo inteiro para mim. Então, e mexer trabalhar com a palavra envolve muito essa questão da libido também. É um puta tesão. Né? Total. Eu acho que uma coisa gostosa de te ler é isso, que a gente sente. Aliás, vocês três. O tesão passa o tempo inteiro, assim, mas é esse tesão não domesticado, não tão domesticado também. Quer falar? Fala. A Cris estava falando dessa coisa dos corpos impossíveis, né? Eu estava lembrando o Preciado, no texto Junk, ele vai falar que 2 medicamentos que são símbolo da era farmacopornográfica, acho que era assim que ele fala, é o Viagra e o anticoncepcional. E aí existe uma figura que consegue tomar as 2 medicações ao mesmo tempo, que é uma travesti. Então a travesti toma um hormônio feminino para feminilizar
né, o anticoncepcional, que a gente vai descobrir que não serve só para não engravidar, serve para crescer peitinho, né, distribui a gordura por outras zonas do corpo, né, então o Viagra para ter uma ereção. Então, ou seja, essa medicação improvável junta-se nesse corpo, né, e aí o Neca vai falar disso em alguns momentos, né, de um cliente que chega para ela e fala, nossa, você toma hormônio? E ela, "Ai, você notou que eu tô super feminina?" Aí ele entra no carro, pode entrar. Aí quando ela entra no carro, ele dá um Viagra na mão dela. Por quê? Porque ele já sabe o truque. A travesti vai falar, ai, não sobe a nega porque eu tomo hormônio, então toma aqui o Viagra. Ele já traz de casa, assim, né? Então já oferece. E aí as travestis vão descobrir assim, que é possível mesclar as substâncias e dar um negócio aí, né? Só que aí a gente vai descobrir que tem uma outra categoria de travesti, que é aquela categoria que fez o corpo com silicone industrial, então é uma coisa meio permanente, não tem como mudar aquilo só, o hormônio nem precisa mais, não faz mais efeito, né? Então ela já tá toda Beyoncé, sabe? Ela fez um corpo diva do pornô, assim, né? E aí só que agora ela precisa garantir que ela tenha a ereção. E aí o que ela vai fazer? Ela vai tomar não Viagra só, ela vai tomar testosterona. Então uma travesti tomando testosterona. E aí ela vai discutir isso aqui em algum momento, vai falar de uma amiga dela, né, que tomava T. E aí eu gosto do texto porque mostra um pouco dessa brincadeira da sonoridade, né, do corpo da palavra, né? Ah, tinha uma trava que tomava T. Que T chá o quê? T mesmo é de testosterona, porque T em espanhol é chá, né? Então ela tá falando de uma trava que morava na Espanha e tá brincando com essa sonoridade esquisita das palavras, né? Então, uma trava que tomava T, que T chá o quê? T mesmo é de testosterona, né? Ela vai brincar. E aí ela vai brincar com isso. Então, aí a trava, as outras, quando ficaram sabendo que ela tomava testosterona, falam que tá querendo virar ocó, que ocó o quê? Né? Aí continua, sabe? A sonoridade louca, né? Onde você tá vendo um ocó aqui? E é vero. A trava era belíssima, não tinha nada ali de machuda, sabe? Então é maravilhoso isso, assim, sabe? É tudo inacreditável, sabe? É o que eu chamo de um corpo inverossímil, né? Um corpo da travesti, esse corpo da rua, né? É um corpo inverossímil, um corpo impossível, né, na polissemia dessa palavra impossível. Eu tento trazer aqui essa anarquia corporal, identitária, linguística, tudo. Né? Imagina se fosse dentro da norma do português, aí ia ficar ridículo, né? Ia ser impossível. Quer dizer, não tem, é isso que eu estou querendo, né? A própria anarquia tem que aparecer na linguagem também. E tem que aparecer até como a forma de grafar as palavras, Sim, né? Vai sim. ter um monte de palavras estrangeiras e elas vão estar grafadas aportuguesadamente, né? E foi uma grande discussão, assim, por que isso, né? E para mim era importante grafar de forma aportuguesada, porque eu queria grafar a pronúncia. Sabe quando a gente vê um monte de palavra estrangeira no texto em português? E aí a gente fica achando que a pessoa pronuncia ketchup, né? E não ketchup. Como a gente faz aqui no Brasil, a gente fala ketchup. O americano não sabe o que é ketchup. Eles olham para a palavra WhatsApp, sabe? Facebook. Não faz ideia do que é isso, sabe? A gente deforma as palavras. Então eu queria colocar a forma aportuguesada, porque eu queria marcar que essa palavra foi devorada pelo português, pelo bajubá. Né? Essa palavra está sendo pronunciada no idioma travesti. Não é a palavra gringa, é outra palavra já. Né? E aí eu lembro sempre de uma expressão, eu aprendi essa expressão, estava no MSN, conversando com uma amiga travesti, e ela tinha acabado de voltar da Itália, e ela falou, eu só vou fazer mais esse negocinho aqui, nem te pio. Aí, nem te pio, assim, eu fiquei olhando para aquilo e falei, não acredito. Vocês entendem o que é nem te pio? Explica nem te pio. Você fala italiano? Você entende italiano? Não. Não. Alguém fala italiano, hein? Por Nada quê? mais. Niente Nenhum più, pio. niente più, é niente nada più mais, nada mais. nem E aí Só que ela virou nem aprendeu te pio. só por ouvir, então quando ele foi escrever, ela escreveu nem te più. Lindo, É maravilhoso, assim, sabe? Assim, lindo. acabou, game over. Sabe? Então é isso, sabe? Eu coloquei isso no NECA também, nem te piu, só mais esse PG e nem te piu, nada mais, e nem te piu, não te dou mais nenhum pio, sabe? Lindo. Bom, a gente precisa terminar a mesa assim, falando. E Maria Luísa, você também faz um monte de disrupção de forma, inclusive não usa maiúscula. Inclusive, conta para a gente. Sim.
Mas essa disrupção em qual sentido? Em qual sentido também? E para você também tem uma questão, quem faz o pós-fácil do livro é o Gontijo, e ele também coloca algo que ele vai falar que são no corpo do texto que precisa se abrir a caminhos inesperados, que põe o texto em risco, que quando chega aos limites do que quer ou pode expressar, ali está a experiência. Então ele fala até que dá uma vertigem afetiva, né? Que é uma série de vertigens o seu texto, se você quisesse falar um pouco sobre isso. Ah, perfeito. Eu estava ouvindo vocês falando sobre isso do corpo impossível. Eu acho que de alguma forma também tem isso aí no livro, assim, no sentido de que talvez me interesse tentar investigar o que está sob as aparências, sabe? Como, sei lá, se você levantasse um tapete para ver o que tem embaixo, ou tentar especular coisas que não poderiam ser reais e tentar, sei lá, extrapolar tudo. E aí entra uma coisa, eu acho, de pelo menos que eu tento fazer enquanto escrevo, que é de prezar por esse momento como um momento de liberdade, assim, não sei se consigo inteiramente, mas tento, de não me impor nenhum limite, assim. No momento da escrita. Sim, eu tento fazer isso, não me impor nenhum limite. Porque eu quero exatamente esse extrapolamento e esse absurdo, às vezes. E acho que também o que vai guiando muito o texto é a própria linguagem, né? Não são... Claro que quando eu começo a escrever o texto, eu tenho algumas noções a respeito dos acontecimentos, do enredo. Tem algumas coisas que eu penso, anoto, projeto, mas acho que, na verdade, o que vai puxando esse próprio fluxo são as próprias palavras, como é que uma vai seduzindo a outra e como é que isso vai se fazendo. Bonito uma palavra seduzindo a outra e chamando a outra. E também tem um aparente problema, que eu também, lendo o seu livro, muitas vezes fiquei perdida. Ai, meu Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Mas eu acho isso um índice bom, não é uma experiência que a gente tem vivido, nem aguentado viver muito, que é ficar sem entender um pouco, ou ficar um pouco perdido. A gente está cheio de mapas de GPS e poucos espaços vazios ou de incompreensão. Então, essa experiência de ficar um pouco perdida é muito boa, e eu acho que é muito literária. Sim, e me incomoda se eu estiver escrevendo. Me incomoda, assim, enquanto leitora também. Se eu estiver escrevendo uma coisa que está muito certinha, assim, e aí já me dá um faniquito, me dá uma agonia. Eu fico, não, preciso sair dessa rota, preciso encontrar outra coisa, não é isso, assim. Aí tem, às vezes, sei lá, um lugar de narração que muda do nada, ou umas cenas esquisitas, né? Que eu acho que o propósito é esse mesmo, é não saber muito. Porque também não precisa, né, saber todos os detalhes, né? Sim. Acho que aí entra a coisa do corpo também, de que quem está lendo, pelo menos a minha intenção é que o texto também passe pelo corpo de quem lê, né? E aí eu acho que tem a ver com essa vertigem afetiva que o Gontijo falou no pós-fácil. Acho que é isso. Bem bonito, bem bonito. Vou continuar. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Continuar pedindo para vocês lerem e comentarem as epígrafes. Os livros têm epígrafes lindas. E queria saber um pouco, eu adoro epígrafes também, e as 3 epígrafes são bem fortes. E queria que vocês contassem a história da epígrafe, comentassem, fazessem o que vocês quiserem com a epígrafe. Oi? Alguém quer falar? Só para... Você não quer falar? Eu coloquei epígrafe aqui, Machado de Assis e Haroldo de Campos. Que são 2 figuras bem limpinhas, assim, né? Mas eu tô sujando elas aqui nesse livro, colocando os 2 são bem o contrário do que se espera de putaria, assim, de sexualidade, né? E o Machado de Assis escreveu uma resenha pro Essa de Queiroz, o Primo Basílio, e ele fala, xoxando, assim, um puta de um shade, assim, né? no Essa de Queiroz. Não se conhecia no nosso idioma aquela reprodução fotográfica das coisas mínimas e ignóbeis, né? E ele vai xingar o essa de várias formas, assim, muito delicadamente, assim, mas vai falar que o essa
foi muito baixo na sujeira, assim, né? Foi seguir a sujeira de forma muito microscópica. Mal sabia ele que ia ser usado de epígrafe para a NECA, porque como é que é? Reprodução fotográfica das coisas mínimas e ignóbeis. Incrível, assim, eu acho essa resenha que ele escreveu para o Primo Basílio é que não sabia o que vinha depois, né? Mal ele sabia o que viria depois. Se não se conhecia naquele momento, agora se conhece. Né? E eu trago também uma epígrafe do Haroldo de Campos, um trecho do Galáxias, que é uma página do Galáxias, em que ele está no avião, pega um jornal italiano, indo da Itália para o Reino Unido. Aí ele pega um jornal italiano, abre o jornal ao acaso e vê uma notícia da polícia prendendo uma travesti. Ele fica meio assim, surto com essa notícia, porque ele acha que assim, é tudo muito surreal, assim, é tudo muito fora da realidade. E ele, de alguma forma, ele pensa que o texto que ele está escrevendo é essa travesti sendo perseguida pela polícia e sendo acusada de falsidade ideológica. Né? E aí ele vai escrever assim: que coisa pode ser esse texto, senão um abominoso travestimento de gêneros? Enfim, mais um reprovável espermento da aliteratura contempustânea. Né? Então, aí é isso. É o momento mais sujo do Haroldo de Campos. Aí eu pego com a pinça e coloco isso assim, no holofote, joga assim, um monte de luz. É a página mais suja do Haroldo. E aí ele vai ficar relacionado com o Neca para sempre. Né? Então é isso, ele associando o livro dele com uma travesti, né? E isso como uma coisa positiva. Esse texto 71, 72, assim, comecinho dos anos 70. Então era muito interessante, assim, né? Ele olhando para essa figura travesti sendo presa, perseguida, e falando, não, o texto que eu quero escrever é essa figura aí, que buga o binário, né? Um texto que não é prosa nem é poesia, é um texto que está escrito em vários idiomas, que está em italiano, está em português, assim como as travestis. O Bajubá muitas vezes vai ficar no Nentepio, né? Então ele vai brincar um pouco com essa dualidade idiomática. Né? Acho que tudo isso me interessa bastante. Lindo. Pois é, aí a gente ainda fica no assunto da sujeira, da sujidade aí, porque a epígrafe também aqui vai nesse sentido. A epígrafe é de um escritor chamado Osman Lins, é de um livro chamado Avaluvara, que é um livro assim que eu pesquisei no doutorado, acho que mudou a minha vida, assim, porque não parece com nada que eu já li. Inclusive, quem não conhece, conheça, porque vale muito. E aí ele fala assim: posso manter-me limpo? É uma pergunta, né? Posso manter-me limpo, não infeccionado, dentro das tripas de um cão? E aí é esse questionamento, e é a epígrafe, né? Foi tirado do Avaluvara. E por que você escolheu essa, você acha? O que te chamou nessa? Porque eu acho que é uma pergunta que indiretamente os textos também fazem. Se dá para se manter limpo, não infeccionado dentro das tripas de um cão. Eu acho que, de alguma forma, eu dialogo com isso, assim, nos textos. Talvez eu tente responder, eu fique rondando Não, essa acho que é melhor não pergunta. responder, que a gente Eu fica com a fico imagem rondando, eu fico também. ali rondando, né? Eu Porque acho que se de alguma... explicar, perde. Boa, boa, tá certo. Uma coisa que eu achei divertida, assim, que no começo do texto da Maria Luísa tem a palavra manjubona, e no Neca vai ter muitas vezes a palavra manjubinha. É uma nequinha e uma necona. Não, a manjubona não é neca. É pinto? É pintão? Ah, olha só, então tava na dúvida. Manjubona parecia uma neca, mas tava na dúvida. Aqui eu usei um poema que marcou muito. Foi uma vez eu vi o Claudio Willer ler um poema. Foi quando eu descobri que a existência dessa poeta beat, que é a Daiane de Prima, né? Quando fala de geração beat e tal, fala-se sempre dos escritores, né? Então, Kerouac, todos eles, né? Ginsberg e tal. E sim, exato. E essa geração beatnik, né? Que esse é o nome certo.
E aí eu descobri essa escritora e eu lembro que foi assim, nossa, algo que mexeu muito comigo. E nesse livro eu trabalhei muito a questão desses corpos, né, que estão no espectro da feminilidade, do feminino, e os aprisionamentos todos que eu sofri, né, na minha própria experiência de vida, e o que eu sempre vi ao meu redor, né? No meu processo de entendimento como pessoa trans não binária, eu estava meio que fazendo as pazes, meio que me despedindo, sabe? Eu estava num momento assim de o que eu vou falar sobre esse feminino, né? Que eu vejo, que me atravessou, que ainda me atravessa. Então, esse livro foi concebido nesse momento, assim, nesse calor, nesse fogareiro mesmo, né? E aí eu peguei um trecho de uma dessas cartas literárias da N de Prima, né? E aí eu vou traduzir um trechinho rápido aqui. Toda mulher um prisioneiro político. Toda mulher um prisioneiro político. Toda mulher um prisioneiro político preso em um corpo tenso. Toda mulher um prisioneiro político preso em uma mente perdida. Toda mulher um prisioneiro político aprisionado aos seus pais. Toda mulher um prisioneiro político aprisionada ao seu passado. Free yourself, se libere, se libere. Então, para mim foi importante abrir o livro com esse trecho, e aí depois eu escrevi uma pós-epígrafe, que o povo fala. Aí tem gente que fala, nossa, estava pensando na situação da Palestina, porque tem gente que acha que tem relação, assim, que foi meio visionário. Enfim, eu não estava pensando, mas eu vou ler rapidamente. Curti. Na busca por um lugar ao sol, onde quase não há lugar ao sol, o sangue invade as vistas e tinge campos, cidades e relações com o pior vermelho possível. Há uma grande guerra no mundo, há pequenas guerras. Mitos, microtons, intermeios, híbridos, a balancear a terra árida das palavras fincadas no chão. Feito estandartes usados para delimitação de território, esse é o fronte dos nossos dias. Então, essa foi a pós-epígrafe que eu escrevi também, baseado no que Daiane de Prima abriu, o caminho que ela abriu. É isso. Lindo. E você usa esse balancear a terra árida das pedras fincadas no chão, não é isso? Uhum. E aí eu fiquei pensando que também é isso que essa linguagem poética de vocês faz, que é balancear a terra árida das pedras fincadas no chão, quer dizer, reinventar a linguagem, tirar a linguagem do seu comum, do seu cotidiano, e junto com isso as certezas e etc. E tem esse desdobramento no corpo também, né? No corpo, no sexo, nos nomes das coisas e na sintaxe, no ritmo. Então é muito bonito isso, assim. Por isso que desde o começo eu estava convidando a gente para pensar isso, porque afinal de contas a gente anda num momento muito conservador no mundo e na literatura talvez também, né? Então, é um enorme respiro ler a escrita de vocês. E uma coisa só rapidamente que eu Fala, queria comentar, fala. até da outra discussão, você perguntou, você quer falar alguma coisa? Eu acabei não falando, mas o que eu acho interessante também, analisando também as escritas todas, a coisa me parece tudo, assim, parece que tudo tem que ser tudo extremamente explicado, né? A pessoa não pode ter um enigma, seja num filme, seja no que for. Tudo tem que ser extremamente explicado, didático. Então, parece que a gente está caminhando para um didatismo, né? Enorme. Então, é incrível que a gente tenha um livro que a gente fale, não entendi. Que bom que eu não entendi num primeiro momento e que eu vou atrás disso. Sabe, eu sempre amei filmes que eu assisti, e, assim, eu falo do cinema porque eu gosto muito de cinema, né? Sempre me instigaram mais os filmes que eu falava, nossa, mas que demais essa cena, eu não entendi nada, eu quero ir atrás disso. Sempre me instigou muito mais do que aquele filme todo linear, que tem aquela historinha padrão, papapá. Então, lógico que eu também vou querer escrever dessa forma, porque é o que mais me atrai, é o que mais me cativa. Então, acho que esses livros todos, essas escritas aqui todas, elas não estão também, não dão tudo, sabe, certinho. É para instigar mesmo, fazer a pessoa pensar. Ah, mas não entendi nada. Que bom que você não entendeu nada. Né? Que bom que você tem algo para você correr atrás, para você descobrir de novo. Porque senão fica tudo igual, só se repetindo e não se inventa. Não tem invenção, tem só reprodução. Perfeito. E
Como que a gente vai, né, agir no mundo de uma maneira não conservadora sem invenção? Não dá, né? E é que a gente está perdido mesmo, né? Queria perguntar se tem perguntas da plateia. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer as falas de vocês, assim, foi realmente muito forte, muito bonito. Eu queria, talvez, abrir um parênteses para um outro tipo de escrita, que é a escrita acadêmica, porque me chamou muito a atenção que vocês três ou fizeram ou estão fazendo doutorado. E, ao mesmo tempo, vocês têm uma linguagem que está sempre tensionando corpo e experimentação. E, enquanto pessoa acadêmica, essas duas categorias, seja corpo, seja experimentação, elas estão sempre sendo colocadas fora de campo. O corpo, porque existe uma espécie de tentativa de dizer que é um pesquisador sem corpo, e eu coloco no masculino de propósito, mas assim, uma mente, uma cognição universal que não tem um corpo, não tem uma vivência de mundo, é puramente racional, por um lado, e por outro lado, uma forma de linguagem que tem uma forma específica que você segue. Ela tende a ser mais quadrada, tende a ser asséptica, tende a ser muito árida. Enfim, eu gostaria que vocês talvez pudessem falar um pouco sobre a tensão entre a escrita acadêmica de vocês, que como doutores, doutoras e doutorandas, vocês tiveram que escrever dessa forma, e toda essa outra produção, de que forma vocês equalizaram isso ou não? Como que essa tensão apareceu no trabalho acadêmico de vocês? Se é que apareceu, se é que vocês tiveram que limpar isso, porque muitas vezes acontece, né? Ou às vezes a gente tenta criar alguma coisa diferente, mas não, isso daqui não vai ser bem recebido, não vai ser entendido, volta para a BNT, volta para mente sem corpo, cognição universal, enfim. São debates, são lutas que a gente trava no meio acadêmico o tempo todo, tentando ter uma escrita diferente. Então, assim, acho que eu estou, talvez, puxando a discussão para um tipo de escrita que é diferente do que vocês estão falando aí, mas eu fiquei muito instigada, gente, porque, assim, enquanto pessoa que faz doutorado, é muito difícil. A gente se resseca, às vezes, e queria ouvir de vocês como não ressecar. Lindo. Como não ressecar? Eu achei uma ótima pergunta. Primeiro, assim, eu acho que no meu caso e em vários outros casos também, as coisas que a gente escolhe pesquisar dizem muito sobre nós, né? Sobre as nossas paixões, sobre o que nos toca, assim. E aí eu pesquisei o Avalovara, eu pesquisei desejo em Avalovara. Isso está muito entrelaçado nas coisas que eu escrevo também, de ficção. Mas eu tive várias crises, porque eu tinha uma escrita que poderia ser encaixada como muito ensaística para a academia. E aí, em alguns momentos, eu travei, assim, porque eu ficava, meu Deus, isso não é suficientemente acadêmico. Então, para mim, foi bem complexo também atravessar isso. Mas aí eu também aceitei que eu tinha esse jeito mais ensaístico, e é isso, sabe? Vamos lá, assim. Mas entendo totalmente sua pergunta, porque eu passei por uma certa dificuldade nesse sentido, né? A gente se sente meio podado, ou acha que não está sendo acadêmico o suficiente, né? Isso aconteceu comigo também. Mas é isso. Para mim, a escrita acadêmica ela fala muito, no caso assim das minhas pesquisas, tanto a de mestrado também. Pesquisei Hilda no mestrado, né? E esses autores estavam ali já fazendo parte da minha vida. É uma constelação de nomes ali que eu dialogo com esses nomes. E os próprios temas de pesquisa também estão super relacionados com as coisas que eu escrevo em ficção. Mas, de fato, encontrar esse lugar da escrita acadêmica e com as pressões, para mim também não foi simples.
Mas, assim, é isso. Talvez eu tenha um jeito muito ensaístico de escrever lá academicamente, né? Foi a forma que eu encontrei, assim. É interessante isso. O fato da gente estar no campo da literatura, digamos que facilita um pouco nesse aspecto, né? Então, digamos que tem uma abertura maior justamente para isso. Então, hoje eu pesquiso literatura contemporânea brasileira, né, dos dias atuais, de autorias não binárias, de vozes dissidentes. Então, automaticamente, eu acabo tendo mais abertura para também praticar uma escrita bem mais ensaística, né? E um certo apoio para isso. Vou até abrir aqui, né? A Mara estava na minha banca. É. Então, quer dizer, é uma das pessoas que também né, incentivaram e incentivam a que eu solte mais a minha mão até na hora da escrita. O orientador puxa um pouco mais para a terra. Ele fala: não, olha, aqui você tem que citar, é a tal da chatice do ABNT, né? Ele fica me puxando para a terra, mas tem outras pessoas que falam: vai, pira, né? Então eu fico entre a piração e a ABNT, entendeu? E eu fico tentando sobreviver entre esses dois polos, assim. Mas está sendo legal, está sendo divertido, eu estou gostando do experimento, entendeu? Estou conseguindo, sabe? Fazer algo que está saindo com a minha cara, não está ficando tão engessado, né? Uma escrita super dura e que não tem nada a ver comigo. E acho que dentro de um padrão que é, digamos, aceitável, né? Você tem que sempre também, não dá para pirar total. Alguma coisa você tem que manter do padrão, que é aceitável, e papapi, papapá, aquela coisa, né? Eu fico tentando fazer isso, que no momento eu ainda estou escrevendo, né? Então, eu estou bem no calor do momento ali. Mas, assim, por ser literatura, tem um pouco mais de abertura. Se fosse outra área, esquece, né? Aí eu não daria de jeito nenhum mesmo. Aí seria bem mais difícil. Olha, você é advogada do diabo. Advogada da BNT, né? Porque eu acho que é muito importante a gente aprender a escrever em vários registros, assim, e esse registro mais normativo, mais quadradinho, ele é da hora também, sabe? Quando a gente aprende a lidar com ele, né, de forma menos bitolada, talvez, é isso. Às vezes ele nos é cobrado como se fosse simplesmente uma imposição de regras aleatórias, regras que limitam a nossa escrita, mas essas regras muitas vezes têm uns motivos de ser, assim, né? Porque senão a gente abre para uma anarquia de registro, né? Que torna difícil que a gente comunique, né? Então, se você cria regras mais específicas, ó, as coisas funcionam desse jeito aqui, a gente segue essas regras aqui, a gente consegue codificar melhor o que está sendo produzido em termos de conhecimento. E dominar essa forma de produção de conhecimento, de produção textual, pode ser interessante também, né? Como mais um texto que a gente sabe escrever. O que eu sinto, né, que a gente está num momento em que as pessoas, ao contrário, eu sinto que as pessoas estão se permitindo demais infringir essa forma mais quadradinha, mas muitas vezes estão produzindo textos que não se eu sou bêbada, então. Não, assim, se você vai romper com as regras, você tem que fazer uma coisa muito mais foda, né? A cobrança devia ser maior, mas às vezes eu sinto que a gente rompe com as regras e produz alguma coisa que não é tão bem estruturada, fica ali meio amadora, né? Fica ali criando um novo caminho legal, mas fica faltando um terreno. Eu participo eu vejo textos, eu vejo alguns artigos sendo publicados, e às vezes eu sinto um pouco isso, assim, né? De que tem uma ruptura ali de jeito de escrever, né? Uma ruptura com uma questão de enfrentamento da ABNT, vamos colocar Bajubá, vamos colocar a primeira pessoa, mas aí o texto muitas vezes fica meio superficial, né? E para mim, a regra é, se a gente vai romper com a regra, a gente vai ter que fazer um negócio que é assim, para valer, sabe? É muito radical, né? Senão segue a regra. É mais fácil seguir a regra, mas parece que às vezes que a gente quer romper com a regra e fazer uma coisa que
não é tão radical e que se sustenta, né? Então eu fico com essa sensação, às vezes, né? Que agora a gente está num momento que um monte, pelo menos do que eu tenho visto, assim, né? Tá tendo muito mais abertura para essas rupturas, mas o que a gente está produzindo enquanto texto, muitas vezes, é mais fraco, assim, né? Muito texto que parece texto de Facebook, texto de redes sociais, discussões um tanto rasas, né? Então, as regras de um texto acadêmico tem que ver com isso, né? Estabelece um pouco de regra para tentar dar uns caminhos de como a gente produz um conhecimento mais consolidado, né? E aprender a lidar com isso. E aí, eu estou fora da universidade há muito tempo, então por isso eu também estou com saudade da universidade. Talvez o efeito. Eu estou defendendo a ABND porque faz 8 anos que eu defendi minha tese. Agora estou para voltar para o pós-doc, né? Mas às vezes eu sinto um pouco isso, assim, né? Eu lembrava que, assim, durante esses 8 anos que eu estou à distância, eu ficava, nossa, eu vou voltar e vou fazer um projeto de pós-doc, só vou colocar pessoas trans na bibliografia. Aí agora, por quê, né? Porque eu vou rechaçar um monte de nomes foda só porque não são trans, né? Não preciso disso, sabe? Não é só. Eu posso citar as figuras que realmente valem a pena, não preciso ficar nesse lugar. Né? Porque parecia um negócio político, assim, só vou citar pessoas. Eu tava, aí agora eu não estou mais querendo, assim, não sei, estou em crise. Estou num momento gostando. Tá gravando ainda, meu Deus. Tipo assim, quebrar a regra, tem que conhecer a regra, né? Na história da literatura brasileira, no mesmo século XX, quem escrevia o verso livre, foda, era quem escrevia o verso métrico, mais foda ainda, sabe? Bandeira fala disso, né? O Bandeira quer fazer verso livre, mas vai primeiro me mostra. Ele falava assim: quer me mostrar seus versos livres? Primeiro me mostra que você sabe escrever verso metrificado. Né? O poema dele que termina com o verso que morre, porque a última estrofe é um verso só, mano, aquele é. Fez a poesia morrer ali, para ele poder se valer. É isso, gostam muito disso, assim. E aí, no século XXI, eu tô escrevendo poesia rimada e metrificada. No time Muito bem, eu acho que o nosso tempo deu. Queria agradecer muito a presença de todos vocês, agradecer a Casa Pagã, agradecer vocês três. Viva a literatura! E é isso. A Miriam me pediu. É?